Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Roberto Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar nesta terça-feira, mais uma vez, a palavra poderosa do Reino de Deus. Essa palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos confronta às vezes, que nos ama e que dá uma diretriz para a nossa trajetória de vida, porque é um manual de vida. Alguns acham que este manual de vida é um livro arcaico, alguns acham que este livro não serve mais para os dias atuais. A palavra de Deus, ela se renova, amados, ela é viva. Por isso, ela nos dá um parâmetro de quando nós éramos criança para quando a idade que nós estamos agora. Ela nos dá um parâmetro para como nós estamos agora e como nós estaremos no futuro. Ela é assim, amado. A palavra de Deus é viva. E talvez você não entenda, você que não conhece a Jesus, que não conhece a sua palavra. Por isso, para a leitura da palavra, para a leitura desse manual de vida, é preciso crer, amado. Porque se você não crer, o texto que nós vamos ler hoje dá uma impressão de uma fantasia, dá uma impressão de uma história, de um filme ou de um desenho animado, que simplesmente aconteceu algumas coisas e alguma coisa muito grande aconteceu que não poderia ter possibilidade, pela lógica, acontecer. E o texto que nós vamos ler em Lucas capítulo 5 fala isso, sobre a pesca maravilhosa. Ele também fala em Mateus 4 e Marcos capítulo 1. Também vai falar sobre esta condição da pesca maravilhosa. Vamos ler o texto para que nós possamos falar um pouquinho sobre esse texto tremendo que nos dá uma lição de vida e nos ensina muitas coisas. Olha o que diz o texto. Vou ler rapidamente. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que palavra poderosa, que passagem poderosa, a qual está muito enfática aqui no capítulo 5 de Lucas, falando sobre essa pesca maravilhosa. De repente, Jesus decide que entra num barco, e esse barco era de Simão. Existiam vários barcos ali, amados. Para tudo há um propósito, para tudo há uma situação clara diante do reino de Deus e diante do que Ele quer fazer. Amados, quando talvez a embarcação de Pedro não fosse a mais nova, a melhor, apesar de Pedro ser um pescador antigo, um pescador que conhecia o mar, que conhecia o local, o dia, o clima, as condições climáticas, Pedro talvez não fosse o melhor barco daquela situação, mas Jesus entrou no barco de Pedro e afastou-se, pediu que afastasse da praia e começou a ministrar à multidão. O interessante é entender que nesta passagem, o início de todas as coisas começou por uma decisão
e um propósito: vou pegar este barco, quero que ele se afaste um pouco da praia para que todos ouçam a palavra. Então a palavra foi a essência daquilo. O barco é um detalhe, mas com um propósito. A essência, a palavra ministrada a todas. E agora um milagre, algo tremendo para acontecer naquele lugar, naquele momento onde pescadores, conhecedores do ramo de atividade, pescadores que conheciam o que estavam fazendo, sabiam o que estavam fazendo e de repente estavam já lavando as suas redes. Por quê? A pesca acabou, amado. Nós estamos lavando as redes. Agora é o final do trabalho. Quando você termina a sua jornada de trabalho, você que trabalha numa empresa de grande porte ou até mesmo de pequeno porte, você, após os seus afazeres, 15 minutos antes ou 20, você começa a paralisar as suas atividades para que deixe organizado o departamento para o próximo dia ou para a escala que vai te substituir. Assim era a pesca. Agora aquele momento acabou. Poderia ter amanhã? Não sabemos, mas naquele momento acabou a pesca. Foram lançadas as redes, vários pescadores lançaram, Pedro lançou e não pescou nada. A palavra de Deus diz que eles tinham findado a sua jornada de pesca. Ou seja, mas através da palavra de Jesus, a mesma palavra que foi proferida a toda aquela multidão, todos aqueles que estavam ali, agora Pedro recebe uma palavra. Vai adiante e lança as redes. Senhor, lançamos a rede a noite toda, mas sob a tua palavra eu lançarei. Sob a tua palavra eu estabelecerei, sob a tua palavra eu obedecerei. Que coisa tremenda. Você imagina uma direção do mestre ou do Senhor, o entendimento naquele momento de Pedro, cansado talvez, exausto, todos nós, uma jornada intensa de tentativas de lançar as redes, de voltar, e arruma e lança a rede, volta e nada tem, nada pescou. E de repente falou, mas Senhor, eu lancei a rede, não especifica, talvez mais de 20 vezes. Não sabemos, a noite toda a palavra de Deus diz. A noite toda, subentende-se que ele lançou várias vezes a rede. Então, Senhor, eu estou cansado, eu estou desgastado, eu estou frustrado porque não pesquei. Amados, eu estou só conjecturando, isso não está no texto. Talvez ele estivesse dizendo isso para Jesus, eu estou cansado, ou talvez não disse nada, mas o corpo físico, a mente, todo desgastado, por cansado daquele dia, daquela noite, lançando as redes, mas sob a tua palavra eu lançarei. Eu lançarei as redes sob a tua palavra. Porque está no estado de convicção, de fé, de crer, de acreditar na palavra poderosa de Deus, no reino de Deus. E aqui, amados, denota claramente, ele acreditou, exerceu a fé. A palavra de Deus diz que, lançado as redes, a pesca foi tremenda. Ou seja, encheram-se as redes ao ponto de quase o barco ir a pique, ou quase afundar, ao ponto de ter que chamar outros pescadores, venham nos ajudar. A pesca é muito intensa, é muito grande, vai ter para todos. Que alegria devia estar, naquele momento, todos os pescadores, inclusive Pedro, ao ponto de ele se ajoelhar, cair em terra, se prostrar diante de Jesus e falar, Senhor, aparta-te de mim, afasta-se de mim, eu sou pecador. Sabe o que ele está dizendo, amado? Literalmente, eu não mereço isso. Eu não merecia essa grandeza, esse testemunho, a tua soberania, a tua majestade, o teu poder. O Senhor é infinitamente mais do que eu pensava. As tuas maravilhas são maiores do que eu imaginava, porque tu mandaste lançar a rede e houve uma pesca maravilhosa. Afasta-te de mim, Senhor, eu sou pecador, o Senhor não pode estar na minha presença, eu não posso estar na sua presença como santo, como Senhor da glória. É isso que Pedro está falando. Se prostrou, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vendo isto, amado, a palavra de Deus diz que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Momento de rendição plena, absoluta, de render-se totalmente à soberania de Cristo, entender a sua majestade, entender o propósito dele nas nossas vidas, na tua vida. Amados, quando nós entendemos isso,
algo tremendo acontece. Quando nós nos rendemos a Ele, e todo homem, toda mulher, antes de exercer uma obra, precisa render-se a Ele. Porque Jesus fala para Pedro, olha o que diz o texto. Pois à vista da pesca que fizeram, admiraram-se, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E no último versículo aqui, que segue esta trajetória, no 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Que coisa tremenda. Sabe, amados, o texto não nos informa que eles questionaram. Jesus, devemos deixar tudo. Jesus, devemos realmente deixar todos esses peixes, abundância de peixes, as embarcações é o meu fruto. Jesus, esses barcos é uma vida de trabalho. Jesus, esses barcos, eu trabalhei muito para adquiri-los. Jesus, essa pescaria foi intensa, eu sei que o Senhor nos deu, mas é o nosso sustento de amanhã, ou dessa semana, ou a nossa venda, vamos receber por isso. Sabe, amados, a palavra de Deus diz que eles desembarcaram dos barcos, colocaram os barcos como sempre faziam, retiraram talvez os peixes, a abundância de peixes. Devia ter mais pescadores e mais pessoas, ou nem todas foram embora naquele momento, porque Jesus, o que antecedia a pesca, Jesus estava ministrando na vida de tantas pessoas naquele lugar. E de repente, a palavra de Deus nos ensina, nos mostra que eles largaram tudo. Sabe, eles eram homens trabalhadores, homens perseverantes. Mas a palavra de Deus os envolveu, o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus os envolveu de tal forma, de tal maneira, que eles falaram, eu não posso mais ser apenas um pescador. Não que pescador seja uma função ruim, amado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, eu não posso ser só um pescador de peixes. Agora seremos pescadores de homens, vamos lançar a rede, vamos lançar a palavra de Deus a todos os lugares que formos, em todos os lugares, e homens serão não fisgados para a morte, mas através desta palavra de Deus, fisgados para a vida eterna, para a glória de Deus. Assim é a palavra de Deus, amados. Esses homens tinham tudo e tinham muitas coisas naquele momento, e através dessa pesca maravilhosa poderiam se regozijar, se alegrar naquele momento e falar, Jesus, vamos fazer um grande banquete aqui na praia, vamos assar esses peixes, vamos distribuir esses peixes, vamos vender peixes, tem muito peixe. Não. Ao ponto de descerem, largaram as suas redes, largaram os peixes na beira da praia, largaram as suas embarcações e os seguiram. Glória a Deus. Amados, que palavra poderosa, que texto que nos ensina sobre fé, sobre esperança, sobre acreditar na palavra poderosa do Senhor da glória, sobre provar do sobrenatural de Deus, dos milagres de Deus, e sobre ser testemunho da grandeza do Evangelho, do poder da palavra de Deus, que dá a mim e a você a liberdade de expressar a minha profissão de fé e dizer, Senhor, tudo está em tuas mãos. Eu renuncio isso por amor à tua obra. Eu renuncio alguns dos meus pecados ou todos os meus pecados por amor à sua obra. Eu renuncio este adultério, eu renuncio esta corrupção, eu renuncio esta agressão por amor à tua palavra, por amor ao teu evangelho. O que você está renunciando por amor a Deus, amado? O que você renunciou por amor a Deus? O que você vai renunciar por amor a Deus? Sabe, toda renúncia tem um preço. E o preço de algumas renúncias são para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado e para que você possa provar do sobrenatural de Deus na tua vida. Algumas renúncias não são imediatas, não aparece o resultado no momento. Mas Deus não esqueceu das renúncias que tu fizeste por amor à obra. Deus não esqueceu das renúncias que tu fizeste por amor à sua palavra
e a Ele. Portanto, amado, confie no Senhor, espere no Senhor e você verá a grande e maravilhosa pesca milagrosa. Talvez você não seja um pescador, não pesque, mas você verá coisas tremendas acontecerem na tua vida simplesmente por confiar, renunciar o teu pecado, renunciar a tua escravidão no pecado, por amor à palavra de Deus. Que Deus te impulsione a viver isso, acreditar fielmente na palavra poderosa de Deus, confiar plenamente nele e descansar no autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.